Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. O FG Paris está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que é legal da gente desenvolver. Ou seja, Tolkien não teria espaço nos dias atuais? Há um prólogo de umas 4 páginas no início do Senhor dos Anéis. Gente, se o Tolkien fosse lançar O Senhor dos Anéis hoje, muito provavelmente seria convidado pelos editores a dar uma belíssima de uma cortada. Sim, tá? E assim, pessoal, uma dica aqui que eu vou dar para vocês, que é um desdobramento do que a Laura sempre fala, que é o diferencial. Eu vou entrar num outro ponto aqui em relação a isso. Tolkien, todos esses mestres do passado, Machado de Assis, se você for fazer hoje coisas na linha do que eles fizeram, não vai funcionar, pessoal. Porque o que eles fizeram foi bom para a época deles. Hoje não dá para lançar livros, né, ou histórias, em que você tente emular o escritor que você ama, que você é fã. Assim, poder pode, na verdade pode tudo, mas a sua chance de ser lido diminui drasticamente. Sim. O que eu sugiro para vocês? Façam coisas diferentes, não façam o que já foi feito. Quando você faz uma coisa que já foi feita, você está fazendo o que todo mundo já fez ou está fazendo. A sua chance diminui, porque você está diluído lá num monte de, sabe, numa briga de um monte de escritor pelo mesmo público de leitores que já leu aqueles livros. Então você fica pensando, eu penso, pelo menos na minha cabeça, assim: por que eu vou ler um livro sobre um mundo criado, né, um mundo medieval, com um monte de personagens numa trama super intrincada? Eu vou criar uma língua. Para que eu vou fazer? Eu vou ler um livro desse se eu posso ler o Tolkien direto, né? Lá já vai ter o orc, lá já vai ter o dragão, sabe? Lá já vai ter a língua criada. Então eu sempre penso assim: se você quer só lazer, tranquilo, faça o que você quiser. Mas se você tem uma pretensão um pouco mais séria de querer um escritor que vá conseguir ter mais chance de ser publicado, que você consiga trazer mais público, você tem que criar um texto que ninguém fez. Quanto mais original você for, fugir dos clichês, quanto mais original você for, maior a sua chance de conseguir um público. Fica mais fácil, entendeu? Sua vida fica mais fácil. Então, assim, já comentamos, isso aqui a Laura já falou muito em lives passadas, você vai fazer uma história que se passa lá embaixo da Torre Eiffel, vai fazer uma história que se passa na Quinta Avenida lá em Nova York, essas coisas assim que todo mundo já fez, né? Busca outros caminhos, busca outras cidades, busca outros cenários, tenta fugir daquele enredo muito hollywoodiano, sabe, que é meio Hollywood, livro de Hollywood, filme de Hollywood é tudo forminha, né? Uma forminha atrás da outra. Se você vai olhar os roteiros, muitos roteiros do filme, até as cenas são meio que chupinhadas umas das outras, né? Então é legal você fugir dessa ideia, tentar buscar uma coisa completamente original. O interessante, né, Sidney, o que eu sempre sugiro, se a pessoa consegue, é entender o que é que aquela obra tem de encantamento, qual a característica essencial, não a forma, qual é a essência dela que encanta, e aí reproduzir hoje, entendeu? Então, claro que sempre essa análise do encantamento é subjetiva. Eu, por exemplo, eu li Tolkien, O Senhor dos Anéis, eu fiquei fascinada, mas faz muito tempo, eu era jovenzita, né?
Eu fiquei fascinada, mas eu fiquei fascinada com o detalhamento e eu fiquei fascinada com a forma com que ele trata o mal. Eu achei ela muito cheia de sutilezas. Eu achei os malévolos lá muito interessantes. Eles não são me pareceu na época, né? Não me pareceu assim tão preto e branco. Eu achei que eles tinham bastante. Veja que se fosse isso, é claro que eu teria que reler para ver se isso mesmo resiste, né? Mas se fosse isso, o que eu iria fazer? Muito bem, hoje, como seria uma maldade sutil? Uma maldade com nuances? Seria diferente. Como seria uma questão entre o bem e o mal hoje? Né? Épica, que é o que se coloca, né? É uma questão entre o bem e o mal épica, que envolve uma guerra, envolve um mundo inteiro, mas você não precisa copiar isso, você só precisa dizer, eu quero fazer uma questão de bem e mal épica e com nuances. Tá, como é que eu vou fazer isso? E aí inventa o seu jeito, entendeu? Você vê o que é o charme da obra, o que é o chance que prende as pessoas, que elas ficam relendo ainda hoje, tantos anos depois, e aí tenta reproduzir o chance, e não a forma. Né? Não é a fantasia medieval. Talvez hoje você faça outra coisa absolutamente. Talvez até mesmo algo inteiramente contemporâneo consiga fazer as nuances de uma forma que o Tolkien nem imaginaria. Ele não imaginaria um mundo em que você pode discutir as coisas mais loucas e criar fake news em 5 segundos pela internet. Então, hoje a gente pode fazer a discussão que ele fez de bem e mal, você pode fazer um outro cenário, de um outro jeito, e de repente ter o chance que ele tinha. E a Valéria Carvalho está fazendo aqui uma pergunta que eu acho interessante, provocativa. Será que nem Machado de Assis funcionaria hoje? Acho tão à frente do seu tempo. E ele funciona. Não, ele funciona. Você pode sentar e ler Machado e você vai gostar. Mas você não vai imitar essa linguagem hoje, né? Porque já foi feito. Não, é porque ninguém fala desse jeito mais. Então você consegue ler e achar bom, mas você não vai escrever daquele jeito porque ninguém fala mais desse jeito. Né? O vocabulário que ele usa é um vocabulário que está defasado, né? Ele é ótimo de ler, eu acho também. Mas, de novo, eu pensaria, pega a pegada dele, o olhar irônico, as nuances. Ele é outro, que é amigo da sutileza, né? Então, aí reproduz esse olhar sem reproduzir as palavras, sem reproduzir a situação lá de burguesia no Rio de Janeiro, no final do século XIX. Não é o cenário que dá, nem as personagens. De repente, a essência da história está em outro lugar, que essa sim você pode reproduzir, sem cair, sem usar os mesmos clichês, né? De repente, uma história toda cheia de, né, o famoso narrador que não se dá para confiar, né? O Machado foi mestre nisso, né? Ele tem vários narradores, você não sabe se estão te contando tudo, se eles viram, como é que não é. É muito interessante. Mas veja, ele é mestre nisso, mas você não precisa imitar na mesma temática, você não precisa criar a história de uma fulana que você não sabe se traiu o marido ou não. Não, cria outra história, mas com o mesmo tipo de narrador que você fica assim, estão me enganando ou não? Que será verdade aqui? Isso é interessante.